Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira para a gente tratar aqui de assuntos relacionados à construção civil, incorporação imobiliária e para a gente conversar um pouquinho aí sobre questões relevantes, né, no nosso dia a dia enquanto profissionais do direito, enquanto advogados, aquilo que a gente deve estar fazendo quando... Pausou aqui. Queria saber de onde vocês estão falando, quem é que está aqui com a gente agora ao vivo, né? Sei que a gente está aí com noites um pouquinho complicadas, pessoal de São Paulo, bastante chuva. Tô vendo aqui alguns grupos de colegas e espero que tudo dê certo, né? E nada aconteça. Que Deus tenha misericórdia da gente com essas chuvas todas. Mas vamos lá, estamos aqui com o coração aquecido, quentes, para a gente falar mais uma noite aí sobre construção civil e incorporação imobiliária. Bom, o tema que eu trago hoje aqui para a gente conversar um pouquinho é um tema muito recorrente. Para o colega que trabalha na área do direito imobiliário, com ênfase em construção civil e incorporação imobiliária, com certeza já se deparou com essa situação, né? Atraso da obra, a obra está atrasada e agora o que eu faço, né? O cliente me procura, quais são as opções do meu cliente, o que eu posso fazer, o que eu posso orientar o cliente. Muitas vezes, a depender do tempo que a obra está atrasada, o cliente ele já vem, né, numa angústia, num desespero, querendo o dinheiro de volta. Talvez seja uma das primeiras opções que passa na cabeça do cliente, né? O que eu vou fazer? Quero o meu dinheiro de volta, não vou esperar, não sei se a construtora vai entregar. Às vezes já está em fase de finalização, né? Mas muitas vezes ainda está assim em situação muito complicada. Boa noite, pessoal que está entrando aqui, sejam bem-vindos. E a gente saber orientar o cliente, né, naquela decisão que ele deve tomar. Eu entendo que cada caso é um caso, e aí vem o papel do advogado, o papel do expert, né, do especialista, para ele fazer a opção mais rentável. E como que a gente vai fazer isso? Analisando o contrato. Não adianta a gente colocar todo mundo dentro de uma mesma situação. Vamos pedir o seu dinheiro de volta. O cliente pagou 50, 60, 80 mil. Não, vamos pedir o dinheiro de volta. Por quê? Porque nem sempre é a solução mais rentável. Importante a gente colocar aqui que quando a obra está atrasada, e quando a gente fala de obra atrasada, é o prazo do contrato mais os 180 dias. Então, se a obra estava para ser entregue em junho de 2024, você não pode já em julho falar que a obra está atrasada. Tem um período de 180 dias, que é um período que a lei considera ainda o último prazo, né? Aquele prazo do respiro. Então, junho, conta mais 180 dias, que vai terminar provavelmente em dezembro, 6 meses, né? E aí em janeiro, fevereiro, você pode estar ajuizando a ação que agora sim a obra está atrasada. Com a obra atrasada, o advogado ele pode pleitear a devolução integral do valor investido pelo cliente, com juros e correção. Então, a gente não vai entrar naquele módulo, naquela modalidade de ter multa contratual ou de devolução só de 50% do valor investido. A gente vai conseguir o valor integral que o cliente já pagou com correção e juros. Então, isso é muito importante para que você já saiba. Então, a depender do quanto ele pagou e do tamanho do desespero do cliente, ou muitas vezes da saúde financeira da construtora, a devolução de valores, ele sim pode ser uma grande opção. Então, quando a construtora ela já começa a dar indícios de que talvez ela vai encerrar as atividades, pode ser que seja uma possibilidade. Eu ainda vejo como uma não possibilidade. Por quê? É muito melhor a gente ter um título nas mãos de garantia real, de uma obrigação real, que é a entrega do bem, do que trocar por um título de dinheiro, que às vezes a gente não vai encontrar dinheiro em lugar nenhum, porque a gente já sabe, né? Entrando numa recuperação judicial, a empresa, o nosso crédito se torna um crédito quiriografário, ou seja, os trabalhistas têm preferência, o fisco tem preferência e nós seremos os últimos a receber
e às vezes ainda com umas deduções, né, de acordos por conta da assembleia que se faz entre credores. Então, assim, eu tive agora um acordo, a construtora entrou em recuperação judicial e foi feito um acordo de receber apenas 60% do valor que foi pago. Então, o cliente perdeu bastante dinheiro, né? Então, não foi uma boa opção. Mas era a vontade do cliente, mesmo sabendo de todos os riscos, né? Bom, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, então. O cliente entrou em contato, a gente analisa, viu que os 180 dias já extrapolou, né? Já encerrou. Agora sim, a gente vai dar as opções para o cliente, mostrando matematicamente para ele qual é o mais viável. E eu gosto demais desse assunto, porque vejo que é um assunto assim... que traz uma satisfação muito grande para o cliente quando a gente consegue mostrar para ele o direito dele e o quanto ele pode conseguir estabilizar, né, a questão financeira dele nesse negócio. Que às vezes ele chega de uma forma tão angustiante, desesperada, e no fundo ele pode sair aí com uma resposta que acalenta o coração, né? Então, assim, verifica a vontade dele, mas explicar as situações. Cliente investiu 70 mil. Eu vou pegar um caso que é aqui do escritório para eu conseguir explicar qual foi a nossa orientação e como foi vantajoso. O cliente tinha investido 70 mil reais, 69.800. E ele queria o dinheiro de volta. Aí nós informamos para ele que o dinheiro de volta seria muito desvantajoso para ele. Por quê? Esse cliente, ele teria direito a duas situações. Ou ele poderia pegar o dinheiro dele de volta, ou exigir que a construtora indenizasse ele mensalmente, ou 1% do valor que ele já tinha pago, ou um aluguel, o valor que ele paga de aluguel. Porque muitas pessoas compram imóvel na planta, que é o primeiro imóvel, e ainda está residindo de aluguel, esperando o imóvel ficar pronto. Nesse caso, o cliente ele tinha já pago 70 mil. Se a gente fosse pedir 1% do valor dele, ele receberia 700 reais por mês. Esse seria o valor que ele poderia receber. Mas ele estava pagando de aluguel o valor de 3.181. Então, ao invés de a gente pedir para que ele recebesse o 1%, a gente pediu o valor do aluguel. E neste caso, o que a gente pode falar também? Você não vai pedir jamais a rescisão do contrato, você vai pedir a obrigação de entregar o imóvel. Então, a gente coloca ali que o imóvel está em atraso, que já se passaram 180 dias do prazo e o cliente quer que seja feita a obrigação de entregar. Então, é uma ação de obrigação de fazer, onde a gente pede que seja colocado a multa da cláusula indenizatória, não pede a cláusula penal, a menos que a cláusula penal seja mais vantajosa. Então, supondo, o cliente já pagou, o contrato é um contrato de 500 mil, a multa, a cláusula penal é 10%, o cliente vai receber aí 50 mil, talvez seja mais vantagem do que o 1% calculado, ou o valor do aluguel. Nesse caso aqui, a cláusula penal não era vantajosa para a gente. O aluguel era muito vantajoso. Então, a gente pediu para que fosse entregue a obra, e aí você pede uma multa diária enquanto a obra não for entregue, já em fase liminar. É lógico que vai depender muito do entendimento do juiz para conseguir conceder essa liminar. E nesse caso, nós pedimos então para que fosse fixado o valor do aluguel dele como o caráter indenizatório, ao invés de o 1% que a lei diz sobre o valor já pago, porque o 1% dele daria 700 reais, mas ele pagava de aluguel 3.151. E o juiz então fixou que ele deveria receber desde do comprovado atraso da construtora. Quando que era o atraso da construtora? Depois dos 180 dias, exatamente, fixou ali. Ele já deveria receber o valor de 3.151 por mês. Evidente que a construtora não estava pagando o mensal, mesmo com a ordem do juiz, mas a sentença confirmou essa decisão e agora, em cumprimento de sentença,
A construtora ela é saudável, ou seja, ela tem condições sim de pagar o valor que a gente está pleiteando. E agora, já em cumprimento de sentença, o cálculo do cliente, ele vai receber, hoje está dando aproximadamente R$ 97 mil, que ele vai receber das indenizações pelo atraso da entrega da obra. Ele pagou R$ 70 mil, ou seja, o cliente agora ele tem para receber da construtora um valor maior do que ele já pagou. Então, olha a importância de você, advogado, quando você tem um caso de atraso de entrega da obra, você poder analisar com cuidado para que você dê a melhor solução para o seu cliente. Porque se eu tivesse feito o número 1 que todo mundo faz, rescisão de contrato, quero o dinheiro de volta, ele receberia R$ 70 mil. Atualizado? Atualizado. Mas a gente sabe que era uns 80, 90 mil. Agora a gente pediu a obrigação de fazer, ou seja, ele vai receber o imóvel mais o valor dos aluguéis, que já somam R$ 97 mil. E aí, o que você acha? Vale a pena ou não vale a pena? Quando a gente fala em estudar um pouquinho a lei de incorporações, a questão da construção civil, se isso não é rentável para o seu cliente. E se isso é rentável para o seu cliente, é óbvio que vai ser rentável para você, advogado. Se você ainda, além de honorários de sucumbência, que você vai ter 10% sobre isso, você ainda tem os honorários contratuais que você combinou com o seu cliente. Então, quando a gente está falando de atraso da obra, nem sempre rescisão de contrato e pegar o dinheiro de volta é o mais vantajoso. Precisa analisar o caso, precisa analisar o contrato, ver com o cliente o quanto ele já pagou, para ver se realmente vai valer a pena você pedir rescisão, só pegar o dinheiro de volta e ir embora, ou se vai valer a pena você pedir para que a construtora seja obrigada a entregar o imóvel. Então a gente está falando aí de um direito real. Eu quero o imóvel, eu quero o bem. Então você já fica numa preferência, numa futura falência ou numa futura recuperação judicial. E ainda você poder pedir o valor dos aluguéis. Aí você vai ter que fazer as contas, né? Se o valor que o cliente pagou é maior do que o valor do aluguel que ele está pagando, por exemplo, já teve casos do cliente ter pago 300 mil, 1% disso seria 3 mil, e ele não tinha aluguel nenhum ou tinha um aluguel de R$ 800 porque ajudava na casa apenas. Então aí nesse caso não é vantajoso você pedir o aluguel, é mais vantajoso você pedir o 1% do valor pago. Então, analisar a situação, fazer as contas realmente é o trabalho do profissional do direito, o trabalho do advogado, para que o cliente tenha aí uma melhor satisfação no êxito dessas questões e também para você, que é o profissional, né, ter aí uns honorários que sejam satisfatórios pelo seu trabalho, pela sua demanda e pelo aquilo que a gente está prestando de trabalho, porque o cliente feliz, um cliente satisfeito, com certeza ele vai te indicar para outros trabalhos ou para ele mesmo, né? Sempre tá aí com novas demandas, sempre vai lembrar de você, vai sair muito agradecido. Um caso também que aconteceu essa semana, que teve uma resolução. Neste caso, o cliente ele estava já sem condições mesmo de dar continuidade, porque quando saiu para ele financiar, o banco não aprovou o financiamento dele, ele teve que pedir o distrato, né? Só que daí teve que ser uma rescisão judicial e ele conseguiu o valor de volta, ele conseguiu 80% do valor pago e de forma corrigida. Então, assim, analisar o caso é a primeira coisa do advogado. E a gente retomando aqui, ou você pede o valor de volta daquilo que o cliente pagou, ou você pede 1% do valor já pago, ou o valor dos aluguéis. No caso que a gente está conversando aqui hoje, só para os colegas que estão entrando agora, foi muito mais vantajoso a gente pedir o valor dos aluguéis que o cliente estava pagando do que o valor de 1% no caso do atraso da entrega da obra. Agora a gente já está para ele receber um valor muito maior do que ele efetivamente já pagou para a construtora. Então ele vai ter quase que o valor de entrada dele devolvido, né, com um pouquinho ainda a mais,
e mais a unidade que também está sendo quase para ser finalizada, mas já com um atraso considerável. Então ele vai receber o apartamento dele e mais a indenização que a lei de incorporações então garante para aqueles que têm unidades em empreendimentos que estão em atraso. Bom, espero ter contribuído um pouquinho mais hoje, com um pouquinho mais de conhecimento dentro da área da incorporação, da construção civil. Se você tiver temas que você tem dúvidas de que é o seu dia a dia ou que algum cliente tem entrado em contato e você tem dúvidas de como proceder, deixa para mim, né? Manda no direct que pode ser futuros assuntos aqui para a gente conversar nas nossas quartas-feiras, nas nossas lives, tá bom? Uma boa noite para vocês, um bom restinho de semana e a gente se vê de novo na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.